Você conhece esse planeta? E esse aqui, ó, sabe o nome dele? Esse último, acho que você não vai saber. Meu nome é Rodrigo Tsuzuki, sou professor de Ciências da Rede Municipal de São Paulo e hoje vamos ver a atividade 5, explicando como o solo do nosso planeta se formou e quanto tempo demora para isso acontecer. Além disso, nós vamos trabalhar a ODS 13, que é a Ação contra a Mudança do Clima Global, e a ODS 15 também, que é a Vida Terrestre. Mas vamos lá voltar para dar as respostas para vocês. Então, primeiro, isso aqui é fácil, né? Planeta com os anéis, Saturno, favorito de muito aluno aí que gosta de ciências. Esse outro, Júpiter, né? O maior planeta do sistema solar, tem essa mancha característica, tem algumas fotos muito legais, vocês conseguem achar na internet, por exemplo, essa aqui, ó, da NASA, que mostra as tempestades de Júpiter, então a atmosfera criando várias ondas, né? Muito bacana. E isso aqui, que aí eu acho que deve ter gente que falou Mercúrio, deve ter gente que falou Marte, mas quem é esperto mesmo olhou lá na cola lá embaixo, está escrito Earth, né? Ou seja, é a Terra como a gente acha que ela era na sua formação. Nossa, professor, mas nada a ver, né? Não tem oceano, não tem nada. Porque no começo da formação do nosso planeta, a Terra ela parecia uma grande bola de magma. Mas você consegue ver que quando, nesse vídeo aqui, acho que fica bacana, a gente consegue ver, quando o magma começa a resfriar, ele vai se transformando. Então ele tem essa coloração alaranjada quando está quente, e quando ele vai resfriando, ele vai escurecendo, né? Virando uma coisa parecida com isso aqui, ó, que eu tenho na minha mão. Não é? Então aqui eu tenho um exemplar de lava petrificada. Meu, professor, onde você conseguiu isso, né? Aliás, quem jogou o joguinho lá de mineração que faz os bloquinhos, sabe bem, né? Que quando você joga lava, você esfria a lava, vira algumas coisas. Por exemplo, né, isso aqui é uma rocha ígnea ou uma rocha magmática, que nada mais é do que a lava que resfriou. Ah, professor, qual a diferença de lava e magma? Magma é o nome que a gente dá para essa pasta, né, quente, que ela está dentro no subsolo. Quando sai do vulcão, ou sai, né, e assim, você vê aquilo fora do interior da Terra, nós já chamamos de lava. Então, basicamente, a lava é o magma que saiu de um vulcão, tá bom? Como eu falei, essa aqui é uma rocha ígnea, mas existem vários tipos de rocha. Tá? E rocha é o nome que a gente dá em ciências para pedra, a gente não chama de pedra, a gente chama de rocha. Tá? Então tem as rochas magmáticas ou ígneas, tem as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Antes de falar um pouco disso, eu preciso explicar uma coisa, que são as camadas do interior da Terra. Você já deve ter visto uma imagem parecida com essa antes, que mostra as camadas internas da Terra. E como é que a gente sabe que dentro tem uma coisa quente? Bom, porque os vulcões já dão essa dica, né? Então, dos vulcões sai essa lava e supõe-se que lá no fundo da Terra temos uma camada muito grande de magma, chamada de manto. Na parte mais interna ainda, nós temos o núcleo, que pode ser dividido em duas regiões, né? O manto também, em alguns esquemas, por exemplo, esse aqui, há uma divisão, né, em mais camadas, além do núcleo, que é a mais interna, o manto do meio, e a crosta, que é essa bem fininha, que é onde a gente fica em cima. Tá? Então, neste esquema aqui, o item 1, né, vai mostrar a crosta. Veja como é muito fina. Tá? Então, nessa outra imagem, temos algumas linhas vermelhas mostrando regiões da crosta terrestre que estão, né, no fundo dos oceanos, que são mais frágeis, como se fossem rachaduras. Né? Lembrando que o magma que está abaixo delas, ele é pastoso, líquido, e ele se movimenta. Então, essas regiões da crosta mais frágeis podem acabar sofrendo, até se afastando, porque às vezes o magma quer sair lá de dentro e vai aproveitar essas regiões mais frágeis. Dessa forma, ocorre um afastamento entre as placas tectônicas. O que são placas tectônicas? Vou falar já já. Né? Essas regiões mais frágeis da crosta formam como se fossem quase rachaduras, não são exatamente rachaduras, mas são parecido com isso, né? E formam essas
o que nós chamamos de placas tectônicas, que são blocos, né, de pedaços da crosta que foram fragmentos, mais ou menos, dessa crosta. Tá? Parece um pouco quando você faz uma cobertura de bolo de chocolate e ela está bem quente, você joga sobre o bolo. Quando ela esfria, já devem ter visto isso. A cobertura ela esfria e aí você pode até bater, ela quebra. Né? Então a crosta terrestre é um pouco parecida com isso. O magma, que há bilhões de anos atrás, né, cobria toda a superfície terrestre, foi esfriando, e aí ficaram rachaduras, que formaram essas placas chamadas de placas tectônicas. Eu vou mostrar aqui, então, voltar para essa questão do movimento das placas. Então eles podem se afastar por causa do magma que quer sair, afasta essas placas, eles podem colidir uma em direção à outra, causando também terremotos. Está vendo esse pontinho vermelho? É um ponto de impacto entre uma placa e outra, pode causar terremoto. Pode só esfregar uma com a outra. E voltando para esse esquema aqui, agora que eu falei um pouco mais sobre ele, vou mostrar onde está o Brasil. Você pode perceber que o Brasil, na verdade, está no meio aqui desse mapa, né? E está no meio também dessa placa tectônica que está pintada de roxo. Tem várias placas aí, cada uma de uma cor, né? E você pode ver que nesta região entre o Brasil e a África tem uma divisão também com setinhas se afastando, mostrando que as placas tectônicas nesse ponto estão afastando uma da outra. Vou pegar aqui o globo terrestre para mostrar uma coisinha para vocês. A gente consegue ver que nessa região, esse contorno da América do Sul, ele é muito similar a esse contorno da África. Existem algumas evidências até de fósseis que comprovam que esses dois continentes, eles foram juntos no passado. E a gente sabe que tem uma rachadura aqui que separa as duas placas tectônicas bem no meio do oceano. Isso é uma prova também da movimentação dessas placas tectônicas. Enquanto esta placa da África do Sul está vindo para cá, essa placa da América do Sul está indo para lá. Nesse slide, a gente consegue ver que a placa de Nazca, que é essa azulzinha aqui, perto do lado esquerdo da placa sul-americana, está indo em direção à placa sul-americana. Ou seja, o que acontece? Se ela tem esse movimento, causa um impacto. E aí, causaria um terremoto. Você fala, nossa, mas no Brasil a gente não sente terremoto. Porque nós estamos longe dessa região de encontro. O Brasil, ele fica mais afastado, né? E quando a onda de choque desse impacto vai se propagando, não chega no nosso país. Ou se chega, chega muito fraquinho. Então essa é uma explicação de que por que no Brasil a gente não tem terremotos. Uma outra coisa que pode acontecer quando tem esse impacto entre as placas tectônicas é justamente, né, a transformação de algumas rochas. Lembra que eu falei que tem 3 tipos de rocha? O primeiro delas é a rocha magmática ou ígnea, que esse é um exemplo delas, é um basalto. E também pode ocorrer a transformação de uma rocha em outra por conta da pressão muito forte e das altas temperaturas. Tá? E essa transformação gera o que nós chamamos de rochas metamórficas. Então eu tenho um exemplo aqui de uma rocha metamórfica. Tá? A gente consegue ver, vou deixar aqui ao lado, a gente consegue ver que ela tem umas características diferentes da rocha magmática ou ígnea. Agora, o último tipo de rocha. Vocês estão vendo nessa imagem uma rocha com um buracão. O que causa esse buraco? Ou esta outra aqui. Esses buracos são causados ao longo de muito e muito tempo, por conta das ondas que vão batendo e desgastando a rocha aos pouquinhos. Vocês já devem ter ouvido o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Não só água, como ventos também. Né? Então, nesse exemplo aqui, você vê que a rocha até ficou com uma cinturinha fininha, porque os grãos de areia que foram carregados pelos ventos foram batendo nessas rochas e funcionando como lixas. Né? Então foi fazendo raspando, raspando, raspando ao longo de muitos e muitos anos e desgastando essas rochas, nesse processo que a gente chama de intemperismo, né? Que são ações naturais que vão desgastando a rocha. O que acontece com essa rocha desgastada? Muitas vezes formam sedimentos, que são pequenos fragmentos de rocha, que podem ir se acumulando em regiões mais baixas. Nesse esquema aqui, a gente vê
esses sedimentos formando camadas de várias cores diferentes. Às vezes, até alguns organismos vivos acabam morrendo e sendo soterrados por esses sedimentos. Acontece que as camadas mais de baixo ficam tão comprimidas, tão pesadas, que formam rochas como essa aqui. Isso aqui é um conglomerado, é uma rocha que nós chamamos de rocha sedimentar, porque é uma rocha feita de acúmulo de sedimentos. Né? Você consegue ver até os pedacinhos de outras rochas. Né? E tem uma outra também, que é o arenito, que ele tem uma aparência, parece até que ele é feito de areia, compacta. Né? E tem camadas, a gente consegue ver bem essas camadas. E como eu disse antes, né? Nós temos, às vezes, rochas, ou pelo menos os sedimentos foram acumulados em cima de alguns seres vivos. E nós podemos achar coisas tipo isso aqui, uma rocha com um peixe dentro. Não é o peixe vivo, obviamente, né? Mas simplesmente o fóssil, ou o que sobrou do peixe. Tá? Então esses são exemplos de rochas sedimentares. Só mostrando aqui, para finalizar, essas rochas sedimentares às vezes são encontradas em montanhas. E você fala, nossa professor, mas não são formadas bem no fundo? Sim, mas o impacto de duas placas tectônicas pode fazer com que as rochas que estão lá no fundo subam, formando cadeias montanhosas. E algumas montanhas têm até fóssil de peixe lá em cima, ou fósseis de conchas. As rochas levam milhares, às vezes milhões de anos para serem formadas, e algumas realmente têm milhões de anos. Então, além de serem registros muito interessantes, né, você saber que isso aqui é uma lava petrificada, é muito legal, né? Mas também tem grandes histórias para contar. Então, algumas podem ter sido pisadas por dinossauros, por exemplo. Olhando esse gráfico, que mostra a escala de tempo geológico, ou seja, em milhões de anos, a gente sabe que algumas rochas magmáticas foram formadas há 4 mil milhões de anos atrás, ou seja, 4 bilhões de anos. Imagina um negócio que tem 4 bilhões de anos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem um e-mail para o professor ou professora de você no Google Sala de Aula e espero encontrá-los na próxima. Até, tchau!